Iremos abordar nessa aula, basicamente, a história dos monitores e vamos pegar alguns modelos históricos mais conhecidos para a gente poder estudar e dialogar sobre eles. Claro que existem centenas de tipos de monitores, vários fabricantes, então não tem como nos ater a cada um deles. Mas pelo menos as tecnologias principais a gente vai conversar aqui. Vale lembrar que esta é a aula 1 do livro de monitores. Vamos lá então. Beleza, vamos parar aqui. O ZX Spectrum. Bom, vamos nos aproximar dele. Na verdade, o computador ZX Spectrum é só isso daqui. E ele montado está aqui. Como você pode ver, ele necessita de uma TV, é uma televisão. Ele é ligado numa televisão. Através do mesmo cabo amarelo do vídeo utilizado por videogames, boa parte dos computadores da década de 70 ainda utilizava o televisor como interface gráfica. Um exemplo disso é esse computador, o ZX Spectrum. Ele necessitava de uma TV, através daquele cabinho AV, que muitos ainda usam hoje em dia, ligavam aí esse computador. Embora fosse como uma ótima maneira de baratear os custos, os televisores possuíam uma resolução limitada e não apresentavam um aspecto muito profissional. Então ficava barato, né, as TVs, colocar uma TV e não se importar em colocar um monitor para o computador. Até porque a televisão as pessoas já tinham em casa, né? Cada um tinha uma TV. Então facilitava. E eles acreditavam por muito tempo que os computadores iam continuar, né, ligando na TV. Mas aí as coisas foram modificando. Vamos então para o nosso próximo computador da lista. É o VT-05, do fabricante DEC. Então, VT-05. Olha como é interessante esse computador da época. Foi o primeiro computador com teleimpressor embutido. O que seria o teleimpressor? Na verdade não se chamava monitor, né? Eles chamavam isso daqui, a tela, de teleimpressor. Foi em 1970 que o VT-05 chegou ao mercado. O lançamento da DEC se destacava por ser o primeiro computador a ter o seu próprio teleimpressor embutido. Os dados gerados pela máquina eram exibidos em tempo real na sua tela, com 20 linhas e 72 colunas, com características alfanuméricas. Então aqui está o VT-05, o primeiro computador que veio com a telinha embutida, que eles chamavam de teleimpressor. O fabricante era a DEC. Agora o IBM 5151. IBM 5151. Vamos dar um giro por ele aqui, que eu tenho a imagem dele em 3D. O que a gente percebe é que o monitor já é na própria CPU, é embutido. Então tá aí. Tem um botãozinho aqui para ligar e desligar, porque essas fontes daquela época, né, era a fonte AT, né? Você tinha que ligar o botão e na hora de desligar o computador, você tinha que ir lá iniciar, desligar, e depois vir aqui e ainda desligar a chave ainda para desligar a fonte, porque senão ela ficava girando ainda, né? Continuava ligada. Então o IBM 5151 foi o primeiro monitor monocromático TTL de 12 polegadas, despachado com os computadores da IBM original. Então todo computador original da IBM naquela época ia com esse monitor monocromático. Produzia só cores verdes, porque usava fósforo P39. Então era só a cor verde que ele conseguia produzir.
A IBM desenhou seu Eclan monocromático, MDA, para produzir caracteres extremamente bem formados, para a época, claro. Isso em 1981. Então esse monitor aqui da IBM, que ia com os computadores da IBM, a tela era totalmente verde, né? Porque era o que ele conseguia produzir, por isso que chamava de monocromático. E a tonalidade do verde mudava, né? Aqui na tela tem um verde mais escuro e depois um verde mais claro ali nas letras. Então tá. Isso foi o IBM 5151. Agora vamos para o padrão de cores EGA. Foi criado em 1984 pela IBM, sendo o segundo padrão gráfico colorido da história dos microcomputadores. A IBM PC, embora lançado junto com a IBM PC, o EGA possuía microcomputadores e o PC XT, ambos os microcomputadores de 16 bits da IBM. O padrão EGA foi um degrau importante para o avanço e popularização dos microcomputadores pessoais da IBM, já que no mesmo ano do seu lançamento, outros fabricantes também produziam computadores de 8 bits, com capacidade gráfica superiores. O EGA foi bastante utilizado até meados de 1987, altura em que o padrão VGA passou a dominar no mercado, com os PCs de 32 bits. Então esse padrão de cor, que em 1984 foi lançado pela IBM, você consegue observar então as 16 cores separadamente. Vale lembrar que depois tem as tonalidades de cada cor também. No caso aqui, são as cores em aberto, sem tonalidade. Antes disso já existia o computador também em cores, com 8 bits. No caso esse daqui são de 16 bits da IBM. Foi a grande revolução porque esse padrão EGA foi que trouxe mais nitidez, né? As imagens, mais claridade, a gente conseguia já observar as figuras em cores. Então esse é um padrão da IBM. Tinha um computador, que eu não tenho foto dele, mas é o New 9 Spin. Então esse computador já veio, foi o primeiro a vir com esse padrão de cores da IBM. Aí está a tradução do EGA, o significado. Agora nós temos um modelo da Philips. Na verdade a Philips teve várias linhas com esse modelo de monitor já CRT. Mais conhecido nosso, né? Talvez não dos mais novos, porque já acompanharam aí a época da LCD, mas muitos de nós trabalharam, né, com esse tipo de monitor cubo, que a gente chama, né? No padrão CRT. O CRT, ou tubo de raios catódicos, o monitor usa elétrons para transferir imagens de uma fonte de programa, provavelmente um computador ou antena. Os monitores CRT são tão pesados e volumosos, mas foram os tipos de monitores que foram associados com a computação da desktop para a maior parte dos computadores dos anos 80 e 90. Até a resolução de tela de plasma. Como funciona? Um monitor CRT tem um tubo catódico nas costas. Eletricidade faz com que o raio de cátodo para liberar elétrons, que aceleram e atingem a tela. Como os elétrons colidem com a tela, que é muitas vezes feita de fósforo, que emite fluorescência, para criar uma imagem. Então essa é a tecnologia do CRT. Depois você vai comentar com calma na aula com o seu professor, mas esse tipo de monitor aqui, ele foi muito usado, né? Por muito tempo usou ainda o CRT, até porque o LCD era muito caro. Já nos anos 90 já tinha os LCDs.
Porém, os CRT ainda predominavam, porque eram mais baratos, né? O consumo de energia desses monitores CRT é muito alto, né? Chega a ser 3 vezes mais que um LCD. Porém, é assim, a qualidade de imagem deles é muito boa. Eu me lembro, eu ainda tenho na minha casa um CRT, eu não uso mais ele, claro. Mas assim, eu tenho até dó de despachar, jogar fora, enfim. Porque a imagem que ele gera é muito boa. Não perde tanto em imagem para o LCD. O problema é o consumo de energia mesmo, tá bom? Então esse foi... Eu coloquei a linha Philips porque foi uma linha muito utilizada, tá? Mas também tem LG e outros monitores aí, CRT, muito bons. Que funcionam até hoje, tem muita gente que usa ainda. Tá ok? E vamos então agora para o padrão LCD. Já nos anos 90, as famosas telas de LCD bombavam, começavam a tomar as mesas de muitos escritórios. A diferença de tamanho deles é grande, né? Enorme. Vamos lá. Isso aí. Esses monitores apareceram com a vantagem de ter uma espessura menor e uma geometria perfeita. Entretanto, o menor custo das telas CRT ainda fizeram esse aparelho de maior tamanho permanecer durante longo tempo na casa de muitas pessoas que não tinham poder aquisitivo para a nova tecnologia, a LCD, de alto custo. Então lá no começo de 1990, apesar de já existirem os LCDs, era muito caro, né? Então as pessoas não tinham em casa ainda. As pessoas ainda tinham o CRT, o monitor de cubo. E agora nós chegamos na tecnologia WHDI. A WHDI, na verdade, é a transmissão de imagem sem fio via wireless. Então, os monitores, hoje em dia, não precisam mais de fios para transmitir a imagem, né? O sinal pode ser via Wi-Fi. Então, é a tecnologia nova dos monitores. Muitos ainda não têm esse tipo de tecnologia porque é cara, né? Mas é uma tecnologia que já existe há um bom tempo. WHDI. Uma coisa legal também, que é interessante comentar, que lá no começo a gente usava a tela da própria TV para a gente... Lá no início a gente usava a tela da TV para a gente projetar a imagem que saía do computador, né? As TVs então eram usadas. E hoje em dia é como se estivesse voltando lá ao passado, mas é claro com mais tecnologia. Hoje os novos monitores, ou TV monitor, como a gente chama, ou monitor TV, na verdade todas as TVs hoje em dia têm as saídas, né, para se conectar no computador via HDMI, DVI. Então é assim, voltou a ser quase que a mesma coisa, monitor e TV. Houve um bom tempo em que monitor servia só para computador e TV era só TV. Hoje em dia não, né? A TV você pode ligar no computador, aliás deve, porque a qualidade é perfeita de imagem. Então você pode usar a sua TV como monitor. E às vezes você compra um monitor que é TV também e precisa de uma TV em algum momento, você usa ele como TV, né? É isso daí. Como dar uma boa manutenção no monitor? Muito se pensa que hoje, com esses monitores mais atuais, eles não dependem tanto de manutenção. É evidente que com cada vez mais junção de placas, cada vez mais hoje o monitor tendo menos componentes, nós temos uma dificuldade maior em dar a manutenção, porque as placas são vendidas já prontas. Mas ainda há muita importância e principalmente ainda há muito mercado para isso. Quando nós pensamos em manutenção de monitor, nós pensamos logo
do conhecimento técnico, né? Então, nesse momento do curso, vocês já têm uma boa bagagem, vocês já conhecem bastante, então vocês já sabem, principalmente a parte de eletroeletrônica, de funcionamento de alguns componentes elétricos, de toda a parte de manutenção, de toda a parte que você precisa conhecer para saber desmontar e montar um monitor. Uma das coisas que meus alunos mais perguntam é: qual é a diferença entre um monitor e uma televisão, né? O televisor, ele tem uma placa a mais, né? Que é a placa de sintonia, que é aí onde você vai conseguir pegar os canais. Então, o monitor não tem essa placa, ele tem apenas a placa lá de saída VGA, que você vai ser a saída de vídeo, tá? Então, esse é a principal diferença. Bom, e o que teremos nos módulos? O módulo ele é composto por 12 aulas lá na sua sala, e nessas aulas você tem desde conhecimentos básicos sobre monitores, até lá os conhecimentos nas mais altas tecnologias atuais, né? Lembrando que um monitor ele está presente em todos os nossos componentes, né? Nós não podemos pensar que o monitor é apenas o nosso monitor do nosso PC. Um notebook com seu display ele tem um monitor, o seu smartphone, os seus tablets, tudo isso tem um monitor de vídeo também. Então, nós temos que prestar bastante atenção nesse tipo de coisa. Então, uma das coisas que vocês não se acostumam é com a parte teórica. Todo curso ele tem que ser dividido entre teoria e prática, né? Por quê? Não dá para dar apenas a parte prática, porque não tem como você chegar a pensar em desmontar algo sem conhecer os equipamentos, sem conhecer as peças. Eu sempre faço a analogia entre uma manutenção de PC, uma manutenção de notebook, a manutenção do seu smartphone a um mecânico. Se o mecânico não conhecer os componentes que ele tem que trocar do motor de um carro, ele também não vai conseguir dar uma boa manutenção. Então, se vocês também não souberem o nome das peças, os nomes dos componentes que estão com defeito, você também possivelmente não vai conseguir dar manutenção no seu equipamento, tá? Na primeira aula, nós vamos falar sobre a evolução dos monitores, conhecer a parte interna deles e como eles foram evoluindo com o passar do tempo. O que nós temos que ter em mente é que os primeiros monitores eles eram bem básicos, né? E isso evoluiu-se graças à própria evolução da tecnologia. Eu falo que a informática, a tecnologia como um todo, ela foi evoluindo juntamente com os outros componentes. Então, se você parar para analisar bem, quando você pensa que hoje você tem um computador na sua mão, você tem também outras coisas que antigamente eram praticamente inteira mecânica, toda tecnológica. E com o monitor não foi diferente. O primeiro monitor, ele era muito simples, ele era muito menor, ele era preto e branco. Hoje não. Hoje nós temos monitores aí até com resolução 4K. Então, esse é um diferencial. O diferencial que você tem que ter é de estar sempre evoluindo juntamente com as novas tecnologias. Os fabricantes pensam muito nisso. Por quê? As coisas são feitas para serem vendidas. Nós vivemos num mundo capitalista, num mundo globalizado, e precisamos sempre estar vendendo cada vez mais e mais. Então, com esse intuito, tem que haver mudança sempre, né? Você nunca vai ver um fabricante, para ele obter sucesso, ele ficar parado ali, né, no seu mundinho, ou falar, eu já fabriquei um produto de sucesso e eu não preciso mudar. Não, a atualização dele tem que ser praticamente diária, né? Pensar no que o público quer de novo para ele poder avaliar, tá? Uma das coisas que nós temos que pensar é que, assim, por exemplo, no primeiro monitor. O primeiro monitor, ele era muito simples, cara. Então, ele não tinha
cor, ele era as cores, ele era a tela toda preta, os dizeres em verde, né? Ele era muito pequeno. Geralmente, nos primeiros computadores, um monitor era de 10 polegadas, então era muito pequeno mesmo. Ele era lento, uma tela que cansava muito os olhos. E isso aí fazia com que a gente tivesse muitos problemas, principalmente para poder, por exemplo, se você precisasse usar uma parte gráfica. É evidente que os primeiros sistemas operacionais, lá no início dos anos 70, eles não tinham nada de gráfico, né? A parte gráfica apareceu ali no início dos anos 80, mas ainda assim não dá para pensar que, vamos supor, se você quisesse jogar algo, pegar um joguinho e rodar nesse monitor, era praticamente impossível. A não ser aqueles antigos, tinha um jogo que existia, chamava telejogo, aí havia até a possibilidade de ser utilizado. Mas fora isso, não tinha condições, né? A própria programação do monitor, ela era feita para que você conseguisse utilizar o sistema da época. Os sistemas, essa primeira geração de sistemas operacionais, primeira geração de sistemas que tinha entrada e saída, nós usávamos muito, era muito usado esses monitores com base em textos, né? Então não precisava ter nenhum tipo de resolução maior. Com o passar do tempo, surgiu o monitor CRT. Quem é mais novo vai lembrar dele por ser o monitor de tubo, né? Ele é bem famoso se você pensar assim. Atualmente é impossível de se pensar que nós temos esse tipo de monitor em uso. Apesar de as últimas gerações do monitor de tubo ou monitor CRT serem de excelente resolução, né? Então não adianta nós pensarmos que é porque é um monitor CRT, ele é ruim. Não, pelo contrário, nós tivemos monitores CRTs no final aí muito bons, tá? Então, apesar de no início a resolução deles não ser tão boa, apesar de no início a qualidade gráfica não ser boa, eles foram evoluindo muito. É evidente que não podemos pensar que vai ter em uso ainda esse tipo de monitor. Por quê? Porque ele é muito grande, as pessoas hoje preferem ocupar a menor quantidade de espaço possível. Ele é um monitor muito pesado e apesar de, conforme eu falei anteriormente, nas últimas opções, ele ter uma qualidade gráfica grande, ele ainda não supre as nossas necessidades atuais. Se você for em algum lugar e encontrar esse tipo de monitor, dificilmente este computador será um computador excelente, de excelente qualidade. Mas não quer dizer que também será tão ruim assim. E ao contrário também é igual. Não podemos julgar a potência ou a qualidade de uma máquina pelo monitor que você vê. Tá? A não ser que ele seja esse monitor muito antigo. Se você olhar lá, ele é antigo demais, aí não tem condição. Esse tipo de monitor, eu sempre falo, foi o que ele mais variou de qualidade. Ele pegou desde do início ali da segunda parte dos anos 90 até a segunda metade, ou até quase 2010, 2011, ainda tinha monitor desse no mercado. Então, é muito complexo falar que em 10, 15 anos não teve uma variação de qualidade. A variação é muito grande, né? É muito tempo para a tecnologia se desenvolver. Depois veio o monitor de LCD. O LCD ele ainda é muito usado hoje, apesar da sua qualidade ser inferior, muitas vezes até que a do CRT, né? Ele tem uma qualidade de imagem não tão boa quanto a do LED que nós vamos falar daqui a pouco é muito melhor. E o LCD ele foi meio que uma transição. Por que surgiu o LCD? Conforme eu falei, as pessoas cada vez mais buscam ocupar menos espaço possível, né? Fazendo assim com que você tenha um retorno. O que você não pode pensar é que
por você estar usando um monitor de LCD, você já está usando um equipamento sensacional. Não é assim, ele foi meio que um monitor de transição entre o CRT e o LED. Muitos deles não tiveram uma qualidade legal. Ele tem um problema sério de dead pixel, que nós vamos comentar nas próximas aulas. E ele, alguns modelos, quando você, principalmente no início, ele tinha um padrão fosco que era muito ruim, né? Nós tínhamos uma qualidade de visão horrível, tá? E ele teve alguns modelos, foram poucos, mas nós tivemos, que nós chamávamos de plasma, né? E a tela de plasma, o brilho dela não era legal. Então, muitas vezes, nós tínhamos lá o nosso querido monitor CRT funcionando bonitinho, com uma qualidade gráfica legal, mas nós íamos lá e trocavam por um monitor LCD. Aí, o que acontecia? Nós não tínhamos as vantagens que nós buscávamos. Nós íamos lá, estávamos atrás de uma vantagem muito grande e não as conseguíamos, né? E para melhorar isso, o que o mercado buscou? O mercado foi atrás de um novo padrão e criou-se aí o monitor de LED. Hoje, grande parte das TVs que nós temos em casa, elas são de LED e a imensa maioria dos nossos monitores são de LED. Quais as principais vantagens do LED? O LED ele é bem melhor para os nossos olhos, né? Ele tem bem mais qualidade na nossa visão. Ele não cansa tanto a vista. Ele tem uma qualidade de brilho muito superior à que tínhamos lá no LCD. Ele já deu suporte quase todas as suas versões ao HDMI. Então esse monitor ele já consegue transportar áudio e vídeo de uma vez só. O que isso melhora? Ele melhora na própria velocidade da nossa transmissão de dados. Além de nós termos uma qualidade superior no nosso equipamento, a qualidade de transmissão de dados ela é muito melhor. O que nós temos que buscar muitas das vezes é um equipamento que ele seja equilibrado. Eu sempre falo para os alunos que às vezes ele sempre procura ter ou só o melhor processador ou só o melhor placa de vídeo e não tem um conjunto equilibrado depois. Então, mesmo quando você quer uma máquina que tem uma qualidade melhor, já começa com um monitor legal, né? É evidente que quanto melhor o seu monitor, mais caro ele vai ser, né? Então, busque ser, mas também, ao mesmo tempo, o que nós não podemos pensar é que vou comprar um monitor baratinho e vou estar com uma máquina top e não vou conseguir nem alcançar a resolução que eu preciso, né? O LED ele também tem uma opção que é o monitor OLED. O que é isso? O monitor OLED é um tipo de monitor que não precisa de cristal líquido. Ele é substituído por uma tecnologia similar ao plasma. Então, a iluminação dele é melhor, ele tem uma iluminação muito melhor e ele carrega imagens com qualidade e resolução com contraste muito alto. O que nós temos que ter em mente é que quando eu preciso de uma imagem, gerar uma imagem num padrão perfeito, eu preciso de uma qualidade de transmissão maior. Às vezes você vai lá, você está vendo que a sua imagem não está legal e a primeira coisa que você pensa é em alterar a sua placa de vídeo, ou às vezes você acha que é o seu sistema operacional e o problema está na qualidade do seu monitor. Outro monitor que nós temos também é o monitor 3D. O que é esse monitor 3D? O monitor 3D é um tipo de monitor que ele te dá uma qualidade gráfica muito superior. Ele permite reprodução de imagem tridimensional na tela. Então, o que acontece? Ele te dá uma noção de objeto, textura e profundidade. É evidente que para esse monitor ter um funcionamento perfeito, você vai precisar de uma placa gráfica também. Então, não adianta nada você pensar que você vai ter um monitor 3D funcionando na sua máquina
no seu computador sem que você tenha uma placa de vídeo funcionando perfeitamente. Esse tipo de monitor ele ainda é muito pouco comercializado aqui no nosso país. Por quê? Porque ele ainda é muito caro, né? Então, dificilmente vocês vão pegar esse tipo de monitor aqui. O que temos que verificar é que a qualidade da manutenção é a mesma, tá? Então, seja você, desde que você pega lá, desde o seu monitor de LCD até esse monitor 3D, passando pelo LED ou pelo OLED, você vai ter o mesmo meio de manutenção. Eles geralmente, quando você desmonta, quando você vai olhando peça por peça, eles são iguais. Então, iguais assim, é evidente que iguais similares, né? Não iguais totalmente. Outro motivo que leva nós a estudarmos bastante é que esse tipo de peça, de equipamento, está sempre em constante evolução. Então, nós não podemos ter em mente que essa manutenção essas peças que nós estamos aprendendo hoje, serão as mesmas que nós iremos fazer daqui um mês, ou daqui um ano, daqui 2 anos. O mundo está sempre mudando, estão sempre sendo criadas novas tecnologias para que nós possamos ter um acompanhamento melhor. Então, sempre tenham em mente que vocês vão sempre estar tendo que estar verificando o adepto às novas tecnologias. Mas, eu creio que não mude muito em relação ao que nós temos hoje. Até porque, se você pensar de 15 anos para cá, os produtos são bem similares, né? Existem um padrão e eles vão seguindo esse padrão. Então, não muda muito, tá? Ao mesmo tempo que, se você for pensar no início, o padrão mudava sempre, né? Se você pensar naquele monitorzinho lá do começo, o primeiro, que era preto e branco, que era com uma qualidade ruim, e pensar hoje no monitor 3D, é evidente que as mudanças são imensas. Mas se você pegar o monitor de LCD e pegar um monitor 3D, o padrão é quase o mesmo, é quase igual o método de manutenção e o método de desmontagem, tá? Então, o que temos que ter em mente é que o intuito inicial do curso de vocês é te dar um apanhado de como são os monitores e como eles funcionam e como fazer para dar uma boa manutenção. O ideal é quando você estiver dentro da sala de aula, lá junto com o seu professor, você procure sempre estar treinando o quanto mais possível. Por quê? Às vezes você acha que você tem uma determinada matéria ou um determinado tipo de módulo que você se dedica mais e aí o outro que você não se dedica tanto. Quando há mudança, isso sai da cabeça, né? Então, o que você precisa estar sempre fazendo é sempre procurando estar melhorando dentro ali do que você tem mais deficiência. Então, o módulo de monitor, procura estar sempre vendo as novidades, procure estar sempre perguntando o que é cada peça para o seu professor, procure estar tirando sempre dúvidas, e eu sempre falo para os alunos, se você ficar levando dúvida para casa, é cada vez pior. O objetivo desta aula é falar sobre a tecnologia de vídeos, né? Então, o objetivo maior é falar sobre como essas tecnologias se dividem e como elas foram avançando. Na aula passada nós falamos sobre tipos de monitores. E esses tipos de monitores, eles são muito importantes para nós descobrirmos como as transmissões são feitas atualmente. Por meio da própria conexão, quando você olha atrás do seu monitor, seja uma conexão VGA, uma conexão HDMI, você já tem uma noção do quão é a qualidade do seu monitor, né? E os sinais, eles se dividem em sinais analógico e digital. O sinal analógico já está em desuso, mesmo as nossas TVs em nossas casas já não possuem mais o sinal analógico, e o sinal digital está aí em franca expansão. Bom, mas pensando o que é o sinal analógico, né?
Basicamente, o sinal analógico ele é transmitido através de ondas. Então, uma das coisas que nós temos que ter em mente é que a sua tecnologia é mais antiga, mas mesmo assim, dentro da parte elétrica, da parte eletrônica, ela é muito usada. O sinal analógico ele surgiu lá no primeiro contato das ondas de rádio, lá no século XIX. Né? Então, quando surgiram os primeiros sinais, né, os sinais usados, que eram o sinal do rádio, foi o início do sinal analógico. Ele trabalha com uma forma de transmissão por meio de ondas sonoras ou luminosas. Né? E aí, nós temos que pensar o seguinte, por que ela, sendo tão antiga, ainda é usada? Porque ainda tem uma qualidade boa de transmissão. Porque assim, como ela é transmitida por uma onda sonora, nós temos que ter em mente que essas ondas são similares às ondas do rádio. Então, você pode sincronizar essa onda por diversas frequências concomitantemente. Tá? Um dos exemplos que nós podemos usar aqui é os nossos aparelhos, né, de TVs mais antigos, a nossa transmissão de rádio e alguns transmissores de internet. Às vezes a gente para pensar, alguns transmissores de internet ainda utilizam ondas sonoras para fazer as suas transmissões. Tá? Quando você tem uma conexão via rádio, o seu meio de transmissão não é digital, é um meio ainda analógico. Mesmo o modem, ele faz esse trabalho de modulação e demodulação, né? Que é a transformação do sinal analógico em sinal digital. A tecnologia de transmissão, ela mudou muito com o passar do tempo. Por quê? Porque precisou-se que as transmissões fossem cada vez mais longe, né? Cada vez um percurso maior. Então, sendo assim, os aparelhos tiveram que serem adaptados para esse tipo de meio. Esse aí é um exemplo de aparelho analógico. Neste caso, é um multímetro. E vocês lembram lá do curso de eletroeletrônica que o multímetro ele serve para quê? Para medir tensão, para medir energia, né? E o diferencial, quando nós vamos descobrir se um aparelho é analógico ou digital, geralmente nós olhamos se ele tem um ponteiro. Como assim? Né? Você pode notar que esse aparelho ele tem um ponteirinho que vai medindo. Quando nós estamos lá, temos nosso relógio, a gente pensa a mesma coisa. Né? Quando o relógio aparece um número na tela, nós falamos que ele é um relógio digital. O ponteiro é um relógio analógico. Esses multímetros eles foram muito usados. Né? Hoje em dia caiu muito em desuso. Por quê? Porque eles foram trocados pelo multímetro digital. Né? Atualmente, todos os técnicos eles querem uma melhor qualidade de transmissão, de reconhecimento, e aí eles preferem fazer o uso, né, do nosso querido multímetro digital. Tá? Na aula passada, nós falamos muito sobre o monitor CRT. Ele usa ainda a saída VGA, né, uma saída mais antiga. Eu lembro que falei bastante sobre a qualidade do CRT, que ele vai desde monitores mais antigos, monitores que nós não temos tanta qualidade, até os monitores mais novos. Né? Nós temos monitor CRT com uma qualidade de transmissão de sinal muito boa. Então, nós não podemos dizer que o fato de você usar um monitor CRT, você vai ter uma qualidade ruim. Isso, se nós falarmos isso, nós estamos implicando em falar uma inverdade. Né? A verdade é que, se você tiver um monitor CRT, você pode ter sim uma qualidade de transmissão. É evidente que, se hoje você tem um monitor de LED, a qualidade do seu trabalho é muito maior do que do monitor CRT.
Ao mesmo passo, o que nós temos que pensar, que vem com referência a essa aula, é a qualidade da transmissão do monitor CRT. O monitor CRT, ele usa ainda a conexão VGA, né? E o sinal dele só pode ser analógico. Então, a taxa de transferência é muito menor, tá? Ele usa esse tipo de conexão, que é mais antiga, esse tipo de conexão que tem uma velocidade inferior e uma qualidade gráfica também. Se parar para pensar, a tecnologia VGA ela não é tão antiga assim. Tá? Ela surgiu com o aparecimento das placas de vídeo dentro do monitor. Na aula passada, nós vimos que os monitores mais antigos, eles usavam uma tecnologia de transmissão que era plugada à própria placa. Então, o que acontecia? Quando você comprava o seu computador, ele já vinha com o monitor integrado nele. E aí é o seguinte, você não tinha um cabo para essa transmissão. Com a modernização dos monitores, surgiu a placa de VGA e aí o monitor conseguiu ser externo ao computador. E você pode ter uma qualidade maior de cor e, principalmente, você conseguiu ter uma qualidade maior de imagem, da qualidade da própria imagem por meio da resolução. Então, a resolução de vídeo ficou muito maior, né? E você conseguiu observar a parte gráfica de uma maneira muito melhor do que nas conexões mais antigas. Né? Hoje, nós usamos, em grande parte da nossa tecnologia, o sinal digital. Atualmente, é difícil você pensar num lugar onde a tecnologia digital não tenha chegado. As próprias TVs, eu creio que já no país todo, não tem mais transmissão analógica. Todas as transmissões são feitas por meio digital. Então, o que nós devemos pensar é que o próprio meio da tecnologia fez com que nós tivéssemos uma melhoria da nossa conexão. O sinal digital ele é muito mais preciso do que o sinal analógico. E uma outra coisa bacana dessa tecnologia é que dentro do sinal digital, o sinal ele pode ser corrigido durante a própria transmissão. Então, quando ele está dando uma travada devido a alguma alteração do tempo, é que ele está já corrigindo a sua intensidade do seu sinal. Outra coisa que o sinal digital faz é transportar essa parte gráfica com mais qualidade, né? Hoje nós temos aí as tecnologias, por exemplo, HDMI, que ela consegue transportar o áudio e o vídeo. Então o sinal consegue ter muito mais qualidade e muito mais velocidade, tá? Sendo assim, grande parte das indústrias de jogos eletrônicos, elas fazem esse tipo de uso. Você precisa de uma parte gráfica melhor e aí você se recupera, às vezes, do desempenho utilizando esse cabo. O HDMI, quando ele surgiu com uma tecnologia muito cara. Mas atualmente, essa tecnologia melhorou bastante e com base nisso, nós conseguimos fazer com que o desempenho da máquina em si seja muito melhor, né? O vídeo analógico, o que nós temos que pensar é que, por definição, além de ser mais lento e além de ser mais antigo, as cores elas são transmitidas no formato RGB. Mas o que quer dizer isso? É um canhão que transporta 3 feixes de cor. O azul, né? O azul, vermelho e o verde. Red, green, blue. Então ele solta esse feixe. E aí, com base nessas 3 cores, ele emula as outras, né? Ele faz com que as outras
continuem a aparecer. Já no vídeo digital, ele tem uma tecnologia que ele trabalha por quadros. Então, por exemplo, dentro do vídeo digital, você pode trabalhar numa taxa de cerca de 20 quadros por segundo. Então, isso, como você vai fazendo esse tipo de transmissão de imagem, o quadro aparecendo mais rápido, ele te dá uma ilusão de maior rapidez e dá uma ilusão de uma qualidade melhor. A imagem acaba aparecendo animada, né? E você consegue ter uma percepção melhor de cor. O vídeo digital também, ele consegue ter uma resolução melhor. O que quer dizer isso? Por exemplo, quando você pensa em uma imagem em HD, é que ela é maior do que a imagem comum. A resolução dela é maior. Então, não dá para pensar hoje, né, em trabalhar com uma resolução pequena. Hoje nós estamos já chegando à geração 4K e aí você tem, por meio disso, uma qualidade muito superior entre essa conexão. Tá? Então, você pegar um sinal analógico e depois partir para olhar um sinal digital, você vai ver uma diferença muito grande entre um e outro. Então, é muito difícil mensurar como seria a qualidade de um e como seria a qualidade do outro. Mas o que nós podemos ter certeza é que a tendência é o sinal analógico morrer com o passar do tempo, né? Quanto mais tempo vai chegando, em muitos lugares ele já não existe. Mas como nós ainda temos aqui, a tendência é que tudo se digitalize, né? E a tendência é, com o passar do tempo, o sinal analógico deixar de existir. E só para terminar, né, o que nós temos que entender? Qual que é a diferença entre analógico e digital? Então, as diferenças a gente pode pensar em diferenças positivas e diferenças negativas. O sinal digital ele é muito melhor, uma qualidade muito superior, um tipo de conexão muito mais rápido. Só que, se você fizer o teste, uma coisa engraçada é que o sinal analógico ele chega primeiro à conexão, lá na sua TV, do que o sinal digital. Outra coisa que nós podemos pensar é o seguinte: quando você tem um problema do tempo, às vezes o seu sinal digital cai. O sinal analógico, raramente a gente tinha esse problema. Mas, o que nós temos que ter em mente é que a tendência é que, com o passar do tempo, esse sinal vai acabar, né? Então, tudo vai ser digital. E, com certeza, nós vamos ter muitas melhorias com o passar dos anos aí. Certo, pessoal?